Hoje nós iremos conversar um pouco sobre Bunny. Que livro é esse, galera? Este livro ele possui 336 páginas e o gênero dele dá uma fluida entre romance, comédia e horror. A história desse livro ele gira em torno de Samantha, que é uma universitária do mestrado, que aparentemente parece ser de um curso de literatura ou escrita, alguma coisa assim. Samantha se sente isolada e deslocada das suas demais colegas, o qual seria o grupo de garotas que se autodenominam de Bunnies. Essas Bunnies, elas são aparentemente afetuosas, amorosas e doces e perfeitas umas com as outras. A narrativa desse livro ele muda quando a Samantha ela é inesperadamente convidada para os eventos sociais que essas Bunnies promoviam. E acaba que ela se sente totalmente atraída por essa estranha e misteriosa dinâmica, que começa com uma curiosidade mórbida, acaba se tornando uma experiência surreal, levando Samantha a questionar sua sanidade e a natureza da realidade. Minhas impressões sobre este livro. Bom, muitas pessoas têm indicado a leitura, têm gostado bastante do livro. Eu não recomendo, assim como as demais pessoas têm recomendado. Por quê? A autora, ela é simplesmente genial, porque ela consegue misturar todos esses gêneros que eu falei no início em uma única leitura. Ao mesmo tempo que você tá lendo romance, você tá lendo horror. E você fica naquela, meu Deus, o que ela quer dizer com isso? Ela tem uma escrita muito fluida, muito boa. Só que eu tive dificuldade pra entrar na história. Primeiramente porque na fala dos personagens, na fala e nos pensamentos, ela utiliza aspas ao invés do travessão convencional que a gente já tá acostumado. Então eu me perdi às vezes pensando, isso aqui é um pensamento ou isso aqui é uma fala? Até que eu me situasse realmente, me encontrasse, eu já tava mais da metade da história. Outra genialidade dessa autora é que ela faz você ficar pensando, meu Deus, isso tudo é realidade ou é distorção do pensamento dessa personagem, da personagem principal, porque você começa sem entender o livro, começa a leitura sem entender e termina sem entender, porque ela faz você se perguntar se a personagem principal ela estava realmente lúcida ou se ela estava dopada de alguma coisa, porque é totalmente louco tudo que acontece, tudo que é escrito. Mas o que não me fez gostar tanto da história é justamente toda a fantasia por trás, toda essa loucura, essa inlucidez que tem, né? Se vocês já leram, mas pra quem não leu, é tipo uma seita em que as meninas, essas tais Bunnies, elas transformam coelhos em homens. E aí você fica, meu Deus, como assim? E é uma loucura porque tem uma parte do livro mesmo que eu achei muito monótona, que eu fiquei até assim, demorei pra sair dela, porque eu falei, nossa, que coisa chata de ler, só que ao mesmo tempo te prende, você quer saber o que acontece depois. Mas, enfim, é uma leitura válida pra quem gosta desse tipo de gênero de inlucidez, mas é o meu ponto de vista. Outra coisa que eu vou trazer pra vocês é que eu tracei todo o perfil psicológico da personagem principal. Só uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês no início, na parte da análise, é que esse livro ele é dividido em 3 partes. Então, a primeira característica, assim, que a gente percebe na personagem é a solidão e o isolamento. Ela se sente totalmente, assim, isolada e desconectada do grupo das Bunnies, né, que é o grupo da sala dela, quanto da universidade em geral. Ela se sente totalmente deslocada de tudo e de todos. O próximo ponto é a insegurança e baixa autoestima. Ela frequentemente duvida do seu valor e do seu talento, principalmente quando ela se compara com as demais colegas dela. Acaba que essa baixa autoestima ela faz ela se sentir inadequada e inferior das demais pessoas que ela encontra, enfim. Desejo de pertencimento. Ela tem um desejo profundo de ser aceita e de pertencer a algum grupo. Então ela tenta ali pertencer a algum grupo. É tanto que essas Bunnies, ela aparentemente odeia elas. Só que ela quer fazer parte desse grupo. Então ela acaba se deixando, né, a essência que ela tem pra se caber no grupo das Bunnies. E acaba que ela se perde muito quando ela tenta esse pertencer, esse agregar a um lugar que ela não pertence. Acaba que esse desejo de pertencimento demonstra um reflexo da sua luta interna
com a solidão e com a necessidade de ser aceita, de ser revalidada, ambivalência e contradição. Ela é ao mesmo tempo atraída e repelida por essas bunnies e pelo que tudo elas representam. Isso acaba gerando uma certa tensão na psique dela. Criatividade e imaginação. A criatividade dela é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Acaba que a capacidade criativa dela é um dos motivos dela estar fazendo parte do programa da universidade, que aparentemente é uma universidade que é bem difícil de entrar, então ela teve essa oportunidade pela criatividade que ela tem de conseguir escrever e se expressar, mas também é a causa dos seus maiores tormentos. Trauma e desintegração psicológica. O envolvimento com as bunnies a faz se questionar a sua própria sanidade mental e toda a realidade ao seu redor, o que a leva a uma sensação de desespero e confusão, onde ela não sabe mais o que é realidade e o que é fruto da sua imaginação. Então eu fiz toda essa traçagem da personalidade da Samantha justamente porque acontece na nossa realidade, onde as pessoas acabam se sentindo inferior e por se sentirem inferiores e que não pertencem a lugar nenhum, elas se desvalidam para caber em certos grupos que não fazem sentido na sua essência, na sua personalidade, na sua história e nos seus valores. E essas pessoas se agregam por desejo de pertencimento, de serem aceitas, e acaba que elas se desconectam de quem elas realmente dos seus sonhos, do que elas querem, levando elas a se questionar quem realmente elas são, a se perderem no seu trajeto de vida. Então isso é uma reflexão que esse livro trouxe pra mim. Apesar de eu não ter gostado tanto, trouxe uma boa reflexão.